Bom, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Agatha e esse vídeo já estava na programação, porém, diante de tudo que tem acontecido no nosso estado, eu sou do Rio Grande do Sul. Esse vídeo está sendo gravado dia 4 de maio de 2024. Nós estamos vivendo uma das maiores catástrofes naturais que o estado já viveu. Enchentes em muitas cidades, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas perderam tudo, algumas mortes, desaparecidos, pessoas incomunicáveis, pessoas ilhadas, pessoas que foram resgatadas do teto da sua casa, pessoas que foram levadas com a água, casas inteiras arrancadas pela força da água. Então, eu acho que talvez esse seja o melhor momento para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E além das ações concretas aqui que estão sendo necessárias de doação de alimentos, doação de higiene, doação e ação, né, de ajuda, eu decidi gravar esse vídeo para que ele fique na eternidade, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Como superar momentos assim, né? Momentos de muita dificuldade, momentos de desespero, momentos de não ver saída. E a gente vai passar por muitas situações de tristeza, situações de sofrimento, de dor, de perda de pessoas, de falta de dinheiro, de não ter recursos materiais, onde a gente vai viver momentos de dificuldade. E eles fazem parte da nossa vida. Dessa vida aqui, terrena, faz parte. Todos esses acontecimentos. E a gente não está no céu ainda. O céu não é aqui. E uma das coisas que me ajudam a lidar e superar todas as dificuldades que eu já vivi ao longo da minha vida, todas as dificuldades emocionais, financeiras, materiais e espirituais, todas elas, a gente só consegue sair disso, olhar para isso, se a gente tiver um olhar transcendente. Então, as primeiras coisas que eu faço é olhar para a realidade, ver o que ela está me pedindo. E muitas vezes a realidade ela é dura, ela é difícil, mas a gente precisa encarar ela. Depois eu lembro quem é meu pai. O meu Deus, eu lembro quem ele é. Ele é um pai de amor, ele é um pai perfeito, ele é um pai que vê o fim desde o princípio. E antes de iniciar esse vídeo, eu pedi orientação do Espírito Santo e abri uma passagem na Bíblia que é o Apocalipse. E o Apocalipse, ele é justamente o nosso consolo, né? É justamente ali, diante de todas aquelas dificuldades, diante de toda a destruição, que a gente tem a oportunidade de revelar aquilo que a gente é. A gente é filho de Deus. A gente é filha do Pai. E o Pai sai vencedor. Sempre. Não existe, gente, não existe nada que possa derrotar Deus. Nada, nada. A gente é filha dele e se a gente souber disso, se a gente tiver consciência disso, se a gente tiver consciência de que ele tem um plano e o plano dele é o certo, não o teu, não o meu. É ele que está no controle. Não eu e não você. Ninguém. A hora que ele tá... Aquilo que acontece na nossa vida faz parte de algo maior que a gente não consegue enxergar naquele momento. No momento de dor, de angústia, de desespero, de medo, a gente só tem um caminho: confiar. Primeiro, confiar em Deus, confiar
em que ele nunca desampara seus filhos. Por mais que você esteja sem sua casa, sem dinheiro, sem perder parentes, você vai receber ajuda de outras pessoas que você nunca nem imaginou que fosse possível. Deus nunca desampara. Você pode, sim, viver essa vida sem acreditar nele, mas ele existe independente de você acreditar ou não. E eu te garanto que acreditar, amar, entender e viver para ele não vai fazer com que seus problemas sumam, desapareçam. Mas vai fazer com que você tenha os recursos para lidar com eles. Então, nesse momento, como que eu vou lidar com tudo isso? Primeiro lugar, é entendendo a realidade, que a realidade te pede. Segundo lugar, é lembrar de que você é filha amada de Deus e que Ele nunca desampara. Que Ele tem um plano, que o plano dele é perfeito, que você pode não entender agora, mas nesse momento você vai dar glória a Deus, vai agradecer a Deus, mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, mesmo que tudo ao seu redor esteja instável, você não consegue ver saída, não consegue ver luz no fim do túnel. Isso vai passar. E se você passar de mãos dadas com Jesus, com Deus, você vai passar mais forte. Isso tudo vai virar bênção na sua vida. Acredita no que eu estou te falando. Muitas vezes a gente acha que o pior desastre da nossa vida, a coisa mais difícil, é justamente aquilo que vai nos derrotar, mas diante de Deus, se a gente entrega essas dificuldades para Ele, Ele faz o impossível. Ele transforma a nossa pior dor na nossa maior fortaleza, na nossa maior vitória. Eu creio nisso e é isso que me fez seguir diante de todos os desafios. Entender o que eu tinha que aprender ali. Entender o que eu tinha que desenvolver. O que eu ainda não sabia. O que eu preciso aprender aqui, meu Senhor? Não é porque isso está acontecendo comigo, Senhor, olha como Tu tá me sacaneando, Jesus. Não! Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. O que eu tenho para aprender aqui? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer extrair de mim nessa situação? Qual que é a Tua intenção, Pai? Me mostra o que Tu queres que eu seja, o que Tu queres que eu apresente, o que Tu queres que eu aprenda, o que Tu queres que eu faça. Como que eu posso, Senhor, transformar a minha dor em algo valioso? Saber o fim tira a nossa angústia. Muitas vezes a gente fica com essa angústia, com esse desespero, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes a gente machuca, né, o dedo. Daí tem aquele corte horrível, o sangue jorrando. E daí você olha para aquilo e pensa, eu vou perder o meu dedo, eu vou morrer. Mas aí, se outra pessoa que já passou por aquilo ali, passa por você e fala assim, não, limpa aqui. Bota um curativo. Espera alguns dias que teu corpo vai cicatrizar. E aí uma nova pele vai surgir e o seu dedo vai voltar. É basicamente isso. A gente cicatriza. A gente aprende. A gente tem a capacidade de se renovar, de recomeçar, de reconstruir. A gente tem a capacidade de se reinventar. E isso é a nossa maior ferramenta, assim. Então, sentir medo nesse processo é normal, mas a gente tem essa capacidade. A gente tem a capacidade de fazer uma coisa e depois fazer novamente e fazer melhor. Aprender no processo. Coisas ruins
que a gente vê como ruins, como catástrofes, como coisas terríveis, perder pessoas, fazem parte da nossa vida. Fazem parte da história de cada um de nós. Que a gente possa olhar sem tentar entender nesse momento o porquê. Porque quem sabe o porquê não é a gente. Talvez a gente vá entender esse porquê lá na frente, daqui a alguns anos. Por hora, a gente foca naquilo que a gente tem que fazer. A gente foca em orar. A gente foca em fazer jejum. A gente foca em ler a palavra do Senhor para nos trazer o consolo e a esperança, a força necessária, a orientação necessária de quem Ele espera que a gente seja. Existem problemas que são nossos e que a gente precisa resolver. E existem problemas que não são nossos, que estão fora do nosso controle, que a gente não tem como resolver. E aí, muitas vezes, a gente pega problemas que não são problemas, que não são nem nossos, e a gente quer resolver aquilo, mas não está no nosso alcance resolver. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui para o Rio de Janeiro, fui lá para trabalhar, voltei. O Rio Grande do Sul estava em caos. Meu filho estava preso na cidade lá da avó dele, ele estava sozinho lá com a avó. O pai dele não estava junto, não tinha acesso à cidade. Eles estavam sem luz, iam ficar sem água. Eu não tinha contato mínimo. Desesperador, completamente desesperador. E eu comecei a entrar em pânico, entrar em crise de ansiedade e comecei a ligar para todas as pessoas que eu tinha conhecimento de polícia, de PRF, de aeronáutica, porque eu queria tirar meu filho de lá a todo custo de helicóptero. E aí eu fiz o que estava ao meu alcance para tentar tirar ele de lá. Só que as aeronaves não podiam voar naquele dia porque estava chovendo. Existiam pessoas em situações muito piores, presas em cima do telhado de casa, cheio de água. Eu não tinha como chegar até ele. Eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E então, nesse momento, um dos passos que eu quero dar para vocês é separar o que é problema de vocês, que vocês precisam resolver. O que não é problema, um problema que está ao alcance de vocês resolver. Diante disso, quando o problema está ao alcance de vocês resolver, a gente precisa buscar ferramentas para resolver, independente do problema que for. Seja relacionamento, financeiro, material, espiritual. Se a gente tem um problema que é nosso, nós precisamos resolver. Buscar ferramentas para resolver, buscar conhecimento, buscar ajuda de outras pessoas que já resolveram esse tipo de problema antes. Então, o primeiro passo é olhar para a realidade. O segundo passo é entender quem é o nosso Pai e entregar, confiar na providência dele, em que ele está cuidando de tudo. Terceiro passo é identificar se é um problema que a gente pode resolver ou não. Eu tenho recursos para resolver? Sim. Quais são? Vou tentar. Consigo resolver? Não. Buscar outros recursos. Agora, se eu não tenho condições, se não está ao meu alcance, eu vou focar naquilo que eu tenho que fazer. Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou jejuar. E eu vou manter a caridade. Ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Manter o meu ambiente organizado. Manter as minhas atividades diárias e as minhas obrigações diárias resolvidas. Foi isso que eu foquei em fazer nos últimos dias. Enquanto o meu filho estava lá, eu não tinha o que fazer. Eu foquei em orar, eu foquei em ler a palavra, eu foquei em trabalhar, em cuidar da minha filha que estava aqui, em cuidar da minha casa, em manter a organização e fazer o meu papel. Isso me trouxe uma estabilidade emocional.
Então, cumprir com os nossos deveres nos traz essa estabilidade que a gente precisa para lidar com a situação de forma mais racional e não tão emocional. Fazer atividade física também é uma das minhas dicas para quem está passando alguma dificuldade, né? Nem sempre é possível, né, gente? A pessoa tá num abrigo porque perdeu tudo, não vai fazer atividade física, mas diante daquela situação ali, se tu tá num abrigo, se tu perdeu tudo, a única coisa que tu pode fazer naquele momento é olhar pro teu irmão do lado e ver o que tu pode fazer por ele. Orar muito e buscar sair da sua própria dor e olhar para a dor do outro também. Então isso faz com que a gente consiga também superar esses problemas de maneira mais rápida, né? Porque se você fica ali remoendo as suas dores, as suas perdas, aquilo que está acontecendo de errado, aquilo que está acontecendo de ruim, de errado não, né? Mas aquilo que está acontecendo de ruim, você fica nesse cenário onde você não consegue sair, você não consegue fazer nada, você não sai dali e aquilo vai te afundando como se fosse areia movediça. Então a gente precisa olhar para frente, olhar para cima, olhar para frente e olhar para o lado. Não é para olhar para o nosso umbigo. Olhar para cima e lembrar quem é teu pai. Olhar para frente, olhar para o futuro, que o futuro vai ter uma solução. No futuro a gente reconstrói, no futuro a gente cria novo, no futuro a gente faz melhor, no futuro a gente tem novos recursos, no futuro a gente vai poder sair dessa situação. Então o futuro traz, Deus e o futuro trazem essa esperança necessária para lidar com essa situação. E olhar para o lado, que é para sentir e lembrar de que você não está sozinho e de que tem pessoas que precisam de você também. Não dá para desistir agora, tem outras pessoas que precisam de você. Então, isso entra a caridade, né? Olhar para o lado. E muitas vezes a gente só precisa fazer o que tem que ser feito, independente das nossas emoções. Tu pode estar destruído emocionalmente. Mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Se alguém está precisando de comida, tu faz a comida e leva a comida. Se é a tua filha que precisa de cuidados, cuida da tua filha nesse momento. Se é a tua casa que precisa ser cuidada, cuida da tua casa. Se tu precisa trabalhar cumprir uma agenda, cumpre a agenda e trabalha, independente do que tu tá sentindo. Eu fui trabalhar inúmeras vezes assim, ó, destruída. E foi isso que me manteve em pé. Porque se eu tivesse ficado em casa chorando, eu não tava aqui para falar para vocês. Emocionalmente destruída. Sabe o que é assim, ó? Viver o seu pior pesadelo. Mas isso, fazer o que a gente precisa, fazer o que temos que fazer, faz com que a gente saia do nosso próprio umbigo, da nossa própria dor. E isso faz parte do processo, ok? De sair desse vórtice negativo, né? Eu não tô dizendo que a gente não pode sentir. A gente vai sentir emoções, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir frustração, a gente vai sentir muitas coisas. E por muito tempo eu bloqueava o sentimento. Hoje eu choro, eu me permito chorar. Eu choro. Eu seco as minhas lágrimas. Eu lembro quem é o meu pai. Eu lembro que é ele que controla tudo. E eu foco em fazer o que eu tenho que fazer. O que está diante de mim. Outra coisa que ajuda muito é estar próximo das pessoas que a gente ama. Ou que elevam você de alguma maneira. Porque às vezes as pessoas que a gente ama nos momentos difíceis acabam afundando ainda mais a gente, colocando a gente ainda mais na posição de vítima. Então tomem cuidado com isso também.
aquelas pessoas que dão esperança pra gente, que mostram o nosso poder, que mostram que a gente é capaz, que mostram quem é o nosso pai, que lembram a gente que a gente consegue, que a gente vai dar conta. É esse tipo de pessoa que a gente precisa estar próximo nesses momentos de dificuldade. Escrever sobre a situação e sobre o que você está sentindo, o que você está pensando também é uma maneira de liberar, sabe? Estudar para que você tenha novos recursos para lidar com essa situação, para que você consiga sair dessa situação, buscar esse conhecimento, né? Se você está passando por uma dificuldade financeira, então estudar, buscar recursos, buscar aconselhamento, buscar ajuda de profissionais é muito importante para que a gente consiga sair dessa situação. Então, entrar num ambiente, num ciclo de vitimização, de desgraça, de reclamação, de murmuração, não vai te ajudar a sair do teu problema. Vai te afundar ainda mais, e eu tô falando com propriedade porque eu já fiz isso. Mesmo que você tenha perdido muitas coisas, que você esteja devastado emocionalmente, que você não consiga ver luz no fim do túnel, eu tenho certeza que há o que agradecer nesse momento. Há o que agradecer nesse momento. Foca naquilo que você pode agradecer. Foca naquilo que você tem para agradecer. Se você está vivo, nesse momento você pode agradecer qualquer coisa. Você pode agradecer o ar que você está respirando, você pode agradecer a sua vida. Se a única coisa que você tem hoje diante de ti é a tua vida e todo o resto não existe mais, todo o resto não existe mais, você pode agradecer pela sua vida. E você tem a capacidade, os recursos, você tem condições, se você tem uma vida, você tem condições de reconstruir, de sair do lugar que você está. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entregar a Deus o seu caminho, a sua vida e pedir orientação dele, a força dele, a esperança dele. Sem ele a gente não faz nada, nada. Então, essas são algumas dicas, alguns passos que eu utilizei em momentos de muita dificuldade, em momentos de muita dor emocional, muita dor, de perdas, enfim. E eu sei que muitas pessoas passam por momentos de muita dificuldade, de muita dor. Se a gente desacreditar de Deus, se a gente desacreditar da gente, se a gente entrar num vórtice de reclamação, de murmuração, de olhar só para aquilo que está faltando, só para aquilo que a gente perdeu, a gente vai se afundar cada vez mais. Não existe outro caminho. A gente precisa olhar para o alto, lembrar quem é o nosso Pai, orar, botar nosso joelho no chão, com humildade e verdade. Entregar nossa vida, entregar nosso destino. Depois disso, Ele vai nos capacitar e a gente precisa acreditar que a gente é capaz de sair disso. Terceiro ponto, mudar o nosso estado emocional, mudar os nossos pensamentos, mudar a forma de enxergar as coisas. Sair do estado de lamentação, de murmuração, de reclamação, de olhar só para aquilo que está faltando, de olhar para aquilo que está ruim. E começar a agradecer e a profetizar sobre a nossa vida. Nesse momento de dificuldade, nesse momento em que não tem mais luz no fim do túnel, você vai olhar para frente, para o futuro e vai profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo nesse momento na sua vida abundância, felicidade, amor, recursos. Profetizo, Pai, uma vida com sentido, que todas essas dores, Senhor, Tu tem um plano, eu tenho certeza para a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida dela, que ela vai encontrar
o caminho que o Senhor quer que ela siga, Pai. Você vai dar as condições, os recursos para ela, para que ela consiga superar isso, Pai, e transformar essa dor em glória. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que nada vai desviar ela do caminho do Senhor, que ela não vai sentir nenhum momento sozinha, Pai, porque Tu está ao lado. Tu está com ela, Senhor. Por favor, traga esperança no coração dela, traga os recursos necessários, Senhor. Profetiza, Senhor. Profetiza sobre a tua vida aquilo que tu queres que aconteça. Sai desse momento de lamuriação. Eu sei, é triste, eu sei, tá doendo. Chora, libera isso. E em seguida, profetize sobre a sua vida. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que nós temos. Obrigada pela nossa vida, Pai. Obrigada pela vida dos meus filhos, Senhor. Obrigada por tudo ser exatamente como é. Obrigada por cada dificuldade que tem na minha vida, por cada desafio que eu tive que passar, Senhor. Porque hoje eu posso, Pai, falar para outras pessoas como seguir, mesmo diante de muita dor. Mesmo diante de muito desespero, Pai. Mesmo diante de não ver luz no fim do túnel. Eu sei, Senhor, que Tu tem um caminho especial para essa pessoa. Eu sei que Tu tem um caminho especial para mim, Pai. Eu sei que Tu tem um destino reservado para nós. Que a gente não atrapalhe, Senhor. Que a gente não atrapalhe aquilo que Tu preparou para a gente. E apenas nos prepare, nos dê os recursos necessários, nos conduza diante das dificuldades. Apenas isso, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.